Olá pessoal, quais são os 7 motivos para termos aquele tipo de tosse seca persistente que parece que não sai por nada do mundo? A primeira coisa que normalmente vemos numa situação dessas, não é muito comum, mas a falta de vitamina B12 pode gerar esse efeito. Porquê? A vitamina B12 tem tudo a ver com o sistema nervoso. E a vitamina B12 faz com que haja uma proteção daquela camada externa do nervo. Nós temos que pensar quase como se fosse, por exemplo, um cabo elétrico. Sabem aquele isolante que o cabo elétrico tem à volta? Que faz com que não haja falhas de energia? Nos nossos nervos, nós também temos essa cobertura, que depende muito de vitamina B12. E nós podemos ter uma alteração nervosa a nível da zona da laringe, ligada às cordas vocais, em que se tivermos uma falta de vitamina B12, vamos ter menos qualidade nervosa na zona e faz com que haja o reflexo de tosse crónica. Portanto, se houverem problemas gástricos ou se houver alguma tendência anémica e há uma tosse crónica por trás, provavelmente é uma falta de vitamina B12. Em termos, por exemplo, de refluxo, se nós tivermos um refluxo, aquele tipo de refluxo do estômago, sabem que esse refluxo, quando sobe pelo esófago, pode chegar às cordas vocais. Pode destruir a proteína dos tecidos à volta e pode afetar muitas cordas vocais. E não é um acaso quando nós vemos uma pessoa com uma tosse seca, com rouquidão, a ficar assim um bocadinho rouca e com refluxo gástrico, provavelmente há uma envolvência a nível do estômago. Por isso é que muitas vezes as pessoas, quando tomam um protetor gástrico, a tendência é aliviarem se for essa a causa. Portanto, podem falar com o vosso médico para tentar perceber um bocadinho mais esta parte. Mas o engraçado é que, normalmente esse refluxo existe, porquê? Porque há uma falta de regulação gástrica. Especificamente porque há uma falta de ácido no estômago que faz com que aquela válvula que liga o esófago ao estômago, ela não chegue a fechar. E o ácido, como sobe, afeta as cordas vocais. Uma falta de vitamina D3 pode criar esse efeito. Porquê? Porque a vitamina D3 regula essa parte gástrica que está responsável pela estimulação do ácido clorídrico. Portanto, só por aqui nós conseguimos perceber que o estômago tem muita envolvência se houver uma situação de tosse seca. Agora, claro está, a falta de ácido no estômago por si só, principalmente quando a pessoa sente que piora depois das comidas o refluxo, que está cheia de gases, está enjoada e muitas vezes com o infartamento e com aquele refluxo ou azia, provavelmente deve haver aí qualquer questão a nível gástrica. Se a pessoa tiver alergias, sabem que se a pessoa tiver alergias ao pólen ou até o próprio pó de casa em determinadas alturas sazonais, ou seja, a pessoa pode ter uma tosse seca que acontece esporadicamente ao longo do ano. E quando ele tem esta característica, pode haver ali alguma questão alérgica e por isso é que muitas vezes a pessoa é indicada para tomar, por exemplo, um antihistamínico. Mas, curiosamente, se o nosso estômago está responsável por fazer a digestão de proteínas e se muitas vezes o nosso sistema imunitário reage mal a alergias que são proteínas de determinadas substâncias, se nós tivermos um estômago com pouco ácido e não fizermos bem a digestão de proteínas, no nosso intestino vamos absorver estas proteínas não digeridas que podem criar uma reação alérgica. Parece um bocadinho confuso, mas quando nós tratamos o estômago, nós melhoramos também muito as alergias que a pessoa tem a nível respiratório. Se a pessoa tiver a tireoide aumentada com bócio, sabem que muitas pessoas não têm esta percepção, mas o facto de terem aquela zona da cervical muito inchada devia despertar atenção para verem o que é que se passa. Porque muitas vezes essa pressão da tireoide faz com que a pessoa, por exemplo, tenha aquele reflexo de tosse que parece que não passa. Se houverem infecções respiratórias, principalmente por cargas virais, pode gerar uma situação de uma tosse crónica que parece que não sai. Isto aconteceu muito com a questão do Covid, em que parece que muitas pessoas ficaram muito sensíveis da zona da laringe, com as cordas vocais alteradas, com uma tosse que parece que nunca desaparece. E muitas vezes o que é que ajuda nesse tipo de situações? É fazerem, por exemplo, zinco e vitamina D3. Estes dois são fundamentais neste sentido. Mais tarde, entretanto, eu vou lançar uns vídeos acerca sobre o sistema imunitário, principalmente para ajudar também a compreendermos um bocadinho esta parte. A falta de cálcio. Se o nosso estômago não estiver intacto, não vamos absorver cálcio suficiente. E o cálcio está muito ligado ao relaxamento das fibras nervosas desta zona, ou seja, tem tudo a ver com a parte nervosa. E muitas vezes, quando temos uma tosse, é quase como se fosse uma mini queimbra ou um espasmo
E muitas vezes esta é mais comum, é a razão mais comum, e o facto de fazermos, por exemplo, um lactato de cálcio à noite, muitas das vezes melhora este tipo de tosse seca. Portanto, nós conseguimos perceber que, consoante a causa, existem vários tratamentos que nós podemos utilizar para nos ajudar. Falem com o vosso médico acerca destas questões e de certeza que vão encontrar a solução mais adequada.